Imagine descobrir que alguém está secretamente tentando roubar todas as economias da sua vida, e é alguém que senta na sua própria mesa de jantar. Por anos, minha madrasta Lúcia fez comentários sutis sobre consolidar contas e segurança da família. Achei que ela estava apenas sendo intrometida. Eu estava errada. Ela não estava pedindo ajuda. Ela estava planejando um golpe. Quando encontrei a evidência, uma pasta secreta chamada Planejamento, com meu nome nela, soube que tinha que agir rápido. Mas em vez de gritar ou brigar, fiz algo muito mais perigoso, fiquei quieta. Antes de assistirmos a essa queda arrepiante, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Junte-se a nós para ver se consigo proteger meu futuro ou se minha família leva tudo. Olhei diretamente para o meu pai do outro lado da mesa da cozinha e disse as palavras que vinha segurando há anos. Se eu ouvir mais uma frase da sua esposa sobre o meu dinheiro, não haverá mais conversas educadas. Explicarei pessoalmente a ela exatamente onde ela está e por que meu dinheiro não é dela. A sala ficou em silêncio. A geladeira zumbia. A xícara de café da minha madrasta congelou a meio caminho dos lábios. Meu pai olhou para mim como se não reconhecesse mais a própria filha. Aquele foi o momento em que tudo mudou. Cresci acreditando que famílias se quebravam ruidosamente. Gritos, portas batidas, brigas aos berros sobre as quais os vizinhos sussurravam. Eu não sabia que elas também podiam quebrar silenciosamente. Um sorriso educado de cada vez. Um comentário sutil deslizado por baixo da mesa como uma faca. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Rápido, agressivo, implacável. Em um verão, ela reclamava de uma dor surda no lado. No inverno, eu estava parada em seu túmulo com sapatos pretos emprestados que apertavam meus calcanhares, enquanto as pessoas me diziam como eu era forte. Odiava aquela palavra. Forte significava que você não tinha permissão para desmoronar. Meu pai esperou pouco menos de um ano antes de nos apresentar a Lúcia. Ela não era cruel. Não abertamente. Esse era o problema. Ela sorria demais, falava baixo, tocava meu braço quando falava comigo como se já fôssemos íntimas. Ela levava tortas para os vizinhos e vinho para jantares. Todo mundo gostava dela. Todos diziam que sorte meu pai tinha de ter encontrado a felicidade novamente. Eu tinha 17 anos na época. Velha o suficiente para saber das coisas, jovem o suficiente para ficar quieta. Quando parti para o treinamento básico 2 anos depois, meu pai me abraçou forte e disse que estava orgulhoso. Lúcia chorou apenas o suficiente para parecer solidária sem estragar o rímel. Vamos cuidar de tudo aqui, disse ela. Você apenas foque no seu futuro. Eu acreditei nela. Ou talvez eu precisasse acreditar. O exército me ensinou disciplina, paciência, controle. Ensinou-me a ouvir mais do que falava. A ler um ambiente, a esperar. Essas lições me salvaram mais tarde mesmo que eu não soubesse na época. O primeiro comentário sobre meu dinheiro veio durante meu 2º ano de serviço. Estávamos em uma chamada de vídeo. Lúcia estava sentada ao lado do meu pai no sofá, a mão descansando levemente no joelho dele, como se precisasse lembrar ao mundo onde ela pertencia. Você deve estar indo bem agora, disse ela sorrindo. Com seu soldo, seu auxílio moradia, todos esses bônus. Dei de ombros. Eu me viro. Bem, continuou ela, é bom saber que a família tem segurança. Não gostei do jeito que ela disse família. Os comentários continuaram vindo, sempre enquadrados como preocupação, sempre educados. Você já pensou em planejamento de longo prazo? Não seria mais fácil se seu pai ajudasse a gerenciar as coisas? Você é tão jovem. Dinheiro pode ser esmagador. Toda vez meu pai assentia silenciosamente, evitando meus olhos. Quando voltei para a casa de licença, notei mudanças. A escrivaninha da minha mãe tinha sumido, substituída por uma mesa de vidro elegante que Lúcia disse fazer o quarto parecer mais limpo. O velho arquivo onde minha mãe guardava tudo de papéis de seguro a cartões de aniversário havia desaparecido. Quando perguntei sobre isso, Lúcia acenou com a mão. Ah, aquelas coisas velhas. Nós organizamos. Você não precisa se preocupar com isso. Comecei a me preocupar imediatamente.
Uma noite após o jantar, Lúcia trouxe a sobremesa e mencionou casualmente: deveríamos realmente conversar sobre consolidar contas. Apenas faz sentido para famílias. Pousei meu garfo. Minhas contas estão bem. Ela sorriu imperturbável. Claro, apenas um pensamento. Naquela noite fiquei acordada no meu quarto de infância, olhando para o contorno fraco na parede onde o calendário da minha mãe costumava ficar pendurado. Eu me sentia como uma convidada em um lugar que costumava ser meu. O ponto de ruptura não veio com gritos, veio com papelada. Uma notificação bancária chegou no meu e-mail enquanto eu estava de serviço. Um alerta de segurança de rotina. Tentativa de acesso. Verificação incorreta. Congelei. Ninguém tinha minhas informações exceto eu. Quando liguei para o banco, perguntaram se eu havia autorizado recentemente alguém a ajudar a gerenciar minhas finanças. Eu não tinha. Eles mencionaram uma consulta conectada ao endereço do meu pai. Foi quando algo dentro de mim endureceu. Fui para a casa de licença 2 semanas depois. Não acusei. Não levantei a voz. Eu observei. Lúcia falou mais do que o normal sobre contas, sobre investimentos, sobre como era caro manter a casa, sobre como meu pai merecia relaxar depois de tudo o que tinha passado. Finalmente ela disse: bem, seu dinheiro é realmente parte desta casa de qualquer maneira. Olhei para meu pai. Ele não a corrigiu. Foi quando me levantei, caminhei até a mesa e disse as palavras que vinham se acumulando no meu peito há anos. Calmamente, claramente, sem raiva. Se eu ouvir mais uma frase da sua esposa sobre o meu dinheiro, disse eu travando o olhar com ele, não haverá mais conversas educadas. Explicarei pessoalmente a ela exatamente onde ela está e por que meu dinheiro não é dela. Você entende? O sorriso de Lúcia desapareceu. O rosto do meu pai ficou sem cor. Ele a sentiu mal. Mas eu já sabia que entender não era a mesma coisa que respeitar. E respeito era algo que eu não ia mais pedir. Eu não esperava que nada mudasse da noite para o dia após aquele aviso. Pessoas como Lúcia não recuavam porque eram confrontadas. Elas se ajustavam. Elas sorriam mais apertado. Elas esperavam por um ângulo melhor. Por algumas semanas as coisas ficaram quietas. Quietas demais. Lúcia parou de mencionar dinheiro diretamente. Em vez disso, ela se inclinou para histórias. Longas conversas sinuosas sobre estresse, sobre responsabilidade, sobre como era difícil manter tudo junto enquanto eu estava fora. Ela nunca pedia nada diretamente. Ela não precisava. Ela deixava a implicação pairar no ar como umidade antes de uma tempestade. Meu pai, enquanto isso, encolheu. Notei na maneira como ele deferia a ela nas conversas, como ele olhava para ela antes de responder até perguntas simples. Eu o pegava no meio da frase mudando de curso porque ela tinha se mexido na cadeira ou pigarreado. Era sutil, mas uma vez que você via, não conseguia desver. O exército tinha me ensinado algo importante. O controle nem sempre vem da força. Muitas vezes vem do condicionamento. A próxima vez que Lúcia testou o limite não foi em casa. Foi em uma reunião de família. Um daqueles jantares estendidos onde parentes distantes apareciam fingindo que éramos mais próximos do que éramos. O tipo com comida demais, vinho demais e tempo suficiente para velhos ressentimentos virem à tona. Eu estava sentada à mesa quando Lúcia riu levemente e disse à minha tia: bem, com a renda militar dela temos muita sorte. Poucas famílias têm esse tipo de estabilidade hoje em dia. Meu garfo parou a meio caminho da minha boca. Não olhei para Lúcia. Olhei para meu pai. Ele riu. Ela está indo bem. Foi isso. Essa foi a rachadura. Mais tarde naquela noite, puxei-o de lado. Ficamos no corredor do lado de fora do meu antigo quarto. A porta fechada. Os sons da conversa abafados atrás de nós. Estabeleci um limite, disse eu baixinho. Ela cruzou. Ela estava apenas conversando, respondeu ele esfregando a testa. Você está vendo coisa onde não tem. Estou vendo exatamente o que está lá, eu disse, e estou pedindo a você uma vez para lidar com isso. Ele suspirou. Você não entende como as coisas são complicadas. Aquela frase me disse tudo. Complicado geralmente significava que desculpas já tinham sido feitas.
Alguns dias depois, outro alerta chegou do banco. Este não era uma tentativa de acesso. Era um pedido de informação, relacionado a beneficiário. Alguém tinha perguntado sobre procedimentos para adicionar um usuário autorizado. Eu não os confrontei. Documentei tudo. Datas, horários, declarações, comentários, e-mails, capturas de tela. Eu tinha aprendido há muito tempo que as emoções desapareciam. Registros não. Lúcia ficou mais ousada depois disso, confundindo meu silêncio com rendição. Ela começou a enquadrar seus comentários como piadas. Cuidado, dizia ela rindo, ou ela vai nos cortar. As pessoas riam. Eu não. Uma noite ela entregou ao meu pai uma pilha de papéis no balcão da cozinha. São apenas estimativas, disse ela docemente. Pensei que poderíamos ver opções juntos. Reconheci o logotipo na página superior. Meu banco. Naquela noite não dormi. Fiquei na cama ouvindo a casa respirar. Os canos batendo, o ar-condicionado ligando e desligando. Olhei para o teto e senti algo se encaixar dentro de mim. Não raiva, clareza. Na manhã seguinte fui correr antes do amanhecer. O ar frio queimava meus pulmões, constante e aterrador. A cada passo repeti tudo o que tinha visto, tudo o que tinha ignorado, porque era mais fácil do que confrontar a verdade. Lúcia não queria ajuda. Ela queria controle, e meu pai estava deixando ela tomar. Quando voltei, Lúcia já estava vestida bebendo café no balcão. Ela sorriu quando me viu como se nada estivesse errado. Bom dia, disse ela. Dormiu bem? Bem, respondi. Ela inclinou a cabeça. Você tem estado quieta ultimamente. Tenho estado ouvindo. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo. Naquela tarde fiz minha primeira ligação. Não para meu pai e não para Lúcia. Liguei para o escritório de assistência jurídica. Não disse nomes no início, expus fatos, hipóteses, cenários. O oficial do outro lado ouviu pacientemente. Depois, fez uma pergunta que fez meu estômago apertar. Você autorizou algo disso? Não. Então você tem razão em estar preocupada. Preocupada. Não dramática. Não paranoica. Validada. Quando desliguei, a forma do que eu precisava fazer estava ficando clara. Eu não ia discutir com Lúcia. Eu não ia implorar ao meu pai. E não ia esperar que outro limite fosse cruzado. Eu ia me preparar. Naquela noite, Lúcia tentou uma última vez. Suave, calculada. Sabe, disse ela colocando a mão no meu braço. Tudo o que fazemos é por esta família. Encontrei os olhos dela. Meu dinheiro não é. A mão dela caiu. Ela não disse mais nenhuma palavra, mas enquanto eu me afastava pude sentir a mudança, a compreensão de que eu não estava apenas resistindo. Eu não estava mais disponível para ser gerenciada, e isso a assustou mais do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Porque pessoas como Lúcia não temiam confronto. Elas temiam perder a alavancagem. Não descobri a verdade de uma vez. Veio em fragmentos, coisas pequenas e comuns que só se tornavam perigosas quando você as juntava. A primeira foi uma carta que não era para mim. Chegou enquanto eu estava de volta à base encaminhada do endereço do meu pai. O envelope tinha sido aberto, selado novamente de forma desleixada e depois jogado na pilha de correspondência de saída como um pensamento tardio. Dentro havia um aviso de uma administradora de cartão de crédito agradecendo ao meu pai por sua recente consulta sobre transferências de saldo e usuários autorizados. O nome na conta não era dele, era meu. Sentei na beira do meu beliche, o papel tremendo levemente nas minhas mãos, e senti aquela sensação fria e inconfundível subir pela minha espinha. Não medo, reconhecimento. O tipo que você tem quando algo que suspeitava finalmente sai para a luz e olha diretamente na sua cara. Liguei para o número na carta imediatamente. A representante foi calma, profissional e cuidadosa com as palavras. Ela confirmou o que eu já sabia. Alguém usando minhas informações pessoais havia solicitado opções de acesso à conta. Não com sucesso ainda não, mas deliberadamente. Existe algum motivo para alguém achar que tem permissão para fazer isso? Perguntou ela. Pensei na mão de Lúcia no meu braço, no silêncio do meu pai, na palavra família, usada como uma chave. Não, eu disse,
Não existe. Bloqueei tudo naquela mesma tarde. Novas senhas, novas perguntas de segurança, senhas verbais. Marquei minhas contas para monitoramento reforçado. A mulher na linha me guiou por cada passo, sua voz firme e tranquilizadora. Você fez a coisa certa ligando cedo, disse ela antes de desligar. Cedo. Aquela palavra permaneceu porque significava que algo pior poderia ter acontecido se eu não tivesse ligado. A próxima peça se encaixou durante minha visita seguinte para casa. Eu estava procurando um caderno velho onde minha mãe costumava fazer listas nada importante, apenas algo que fizesse a casa parecer menos desconhecida. Verifiquei o armário do corredor, depois a gaveta debaixo do telefone. Finalmente abri o pequeno armário no escritório. Foi onde encontrei a pasta. Não estava escondida. Esse foi o erro. Estava na prateleira do meio, enfiada entre manuais domésticos e declarações de imposto de renda rotulada em caligrafia nítida planejamento. Dentro havia e-mails impressos, rascunhos de orçamento, projeções de empréstimos, uma lista de ativos. Meus ativos. Meu nome aparecia repetidamente digitado de forma limpa, no topo de páginas que eu nunca tinha visto antes. Notas nas margens faziam referência a transferências temporárias, uso familiar, consolidação eventual. Minha garganta secou. Fiquei lá com a pasta aberta, ouvindo o som de Lúcia se movendo na cozinha, pratos batendo água, correndo a trilha sonora comum, de um lar que não parecia mais um. Uma página me parou. Um bilhete manuscrito dobrado e enfiado atrás de uma planilha. Ela não dirá não para sempre, dizia. Assim que ela entender a responsabilidade, verá que é melhor assim. Não havia assinatura. Não precisava haver. Fechei a pasta com cuidado, deslizei-a de volta para um lugar e saí do escritório sem fazer barulho. Minhas mãos estavam firmes, meu coração não. No jantar daquela noite, Lúcia falou sobre custos crescentes e inflação, como o futuro era imprevisível. Ela falava com a cadência praticada de alguém preparando o terreno, não pedindo permissão. Meu pai concordava com a cabeça. Observei os dois, pensando em todos os anos em que defendi a quietude dele, a bondade dele. De quantas vezes disse a mim mesma que ele estava apenas cansado, apenas de luto, apenas tentando manter a paz. Paz, percebi, era caro, e eu era quem estava sendo convidada a pagar por isso. Mais tarde, naquela noite, meu pai bateu na minha porta. Ele ficou lá sem jeito, mãos nos bolsos, olhos cansados. Sua madrasta mencionou que você parecia distante, disse ele. Não o convidei para entrar. Encontrei a pasta, respondi. Ele endureceu. Você mexeu nas nossas coisas. Reconheci meu próprio nome e eu disse, em planos que eu não fiz. Ele exalou lentamente. Ela só estava pensando no futuro. Para quem? Ela se preocupa com a casa, conosco. E quanto a mim? Ele olhou para o lado. Essa foi a minha resposta. Depois que ele saiu, sentei na beira da cama e me permiti sentir. Não raiva, não luto, mas a dor surda da clareza. O entendimento de que meu pai não estava sendo manipulado. Ele estava participando. Na manhã seguinte, liguei para o departamento de fraudes. Desta vez não falei em hipóteses, descrevi as cartas, as consultas, os documentos, o bilhete manuscrito, o endereço. O tom do outro lado mudou imediatamente. Não os confronte, disse o agente. Continue documentando. Vamos abrir um processo. Um processo. Soava tão pequeno, tão oficial, mas carregava peso. Quando voltei para a base, eu tinha um sistema. Escaneei cada documento que encontrei, fotografei notas manuscritas, salvei e-mails e registrei conversas. Datas, horários, frases exatas. Mantive cópias em 2 locais seguros. Aprendi as leis que se aplicavam às minhas contas, meu estado, minha situação. O exército tinha me ensinado a planejar para contingências. Então eu planejei. Lúcia notou a mudança antes do meu pai. Você tem estado muito ocupada, disse ela durante um telefonema à voz leve. Você mal nos conta alguma coisa a mais. Estou focada, respondi. Isso é bom, disse ela. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Quase ri. Em vez disso, encerrei a ligação e adicionei as palavras dela ao meu registro. A peça final veio inesperadamente. Um e-mail de um agente de empréstimos enviado por engano para mim, em vez de para meu pai. Um simples pedido de desculpas seguido de um anexo.
Um rascunho de pedido. Garantia listada. Renda futura esperada. Minha. Foi quando eu soube. Isso não era exagero. Não era um mal-entendido. Era uma estratégia. E estratégias podiam ser desmontadas. Não dormi muito naquela noite. Fiquei acordada ouvindo os sons familiares do alojamento. O ritmo da respiração ao meu redor. O zumbido das luzes fluorescentes. Pensei na minha mãe. Em como ela tinha sido cuidadosa. Como ela rotulava tudo. Como costumava dizer que a preparação era uma forma de amor. Finalmente entendi o que ela quis dizer. Pela manhã o luto havia se transformado em determinação. Eles achavam que meu silêncio significava permissão. Achavam que minha distância significava ignorância. Eles estavam errados. E em breve eles aprenderiam exatamente o quão errados estavam. Não mudei meu comportamento imediatamente. E isso teria sido óbvio demais. Pessoas que assumem o controle entram em pânico quando sentem resistência, e o pânico as torna desleixadas, mas apenas se você as deixar se sentirem seguras primeiro. Então continuei educada. Atendi às ligações de Lúcia, respondi às mensagens do meu pai, sorri durante as chamadas de vídeo e falei sobre trabalho sem compartilhar detalhes. Perguntei sobre a casa, sobre a saúde deles, sobre coisas que me faziam parecer engajada, mas não revelavam nada. Por dentro, eu estava construindo algo preciso. Todas as manhãs antes do serviço, eu revisava minhas anotações, datas, horários, declarações. A linguagem que Lúcia usava quando pensava estar sendo sutil. Os momentos em que meu pai deferia em vez de intervir. Tratei isso da maneira como fui treinada para tratar inteligência, verificar, corroborar, documentar. A emoção era inútil aqui, a estrutura não. Abri uma nova conta em um banco diferente que minha família nunca tinha usado. Redirecionei meus depósitos, coloquei alertas em cada conta existente. Congelei meu crédito. Quando os e-mails de confirmação chegaram, arquivei-os em uma pasta rotulada simplesmente. Evidência. Consultei a assistência jurídica novamente. Desta vez com detalhes. Nomes, documentos, capturas de tela. O oficial não interrompeu. Quando terminei, ele recostou-se na cadeira e cruzou as mãos. Isso não é um mal-entendido, disse ele calmamente. Isso é tentativa de exploração financeira. Ouvir isso em voz alta fez algo comigo. Removeu a última camada de dúvida. Isso não era tensão familiar. Era má conduta. Quais são minhas opções? Perguntei. Ele as delineou claramente. Remédios civis, medidas de proteção, escalonamento criminal se necessário. Ele enfatizou a escolha ao controle. Você decide até onde isso vai, disse ele. Naquela noite liguei para o banco novamente. Não para a linha geral, mas para a unidade de fraude que cuidava do meu caso. Fiz perguntas. Aprendi procedimentos, aprendi prazos, aprendi exatamente que tipo de documentação tinha peso e que tipo era ignorado. Lúcia me enviou uma mensagem enquanto eu estava na ligação, só checando. Seu pai tem estado estressado. Estamos todos preocupados com você. Eu salvei. O próximo passo foi o mais difícil. Tive que deixá-los pensar que estava funcionando. Mencionei casualmente que gerenciar tudo sozinha era cansativo. Disse que estava sobrecarregada. Deixei Lúcia ouvir incerteza na minha voz pela primeira vez. Ela se inclinou imediatamente. Você não tem que fazer isso sozinha, disse ela gentilmente. Famílias compartilham fardos. Eu sei, respondi. Só não sei por onde começar. A voz dela aqueceu. Seu pai pode ajudar. Nós dois podemos. Aquele foi o momento em que soube que ela acreditava ter vencido. Nas semanas seguintes, ela pressionou com cuidado. Uma sugestão aqui, um formulário ali. Um comentário sobre como seria muito mais fácil se as coisas fossem centralizadas. Ela enquadrou isso como apoio, mas a papelada contava uma história diferente. Cada tentativa foi para o meu arquivo. Meu pai evitava meus olhos sempre que o assunto surgia. Ele nunca a impediu. Aquele silêncio tornou-se seu próprio registro. Comecei a ensaiar a conversa que sabia que viria. Não emocionalmente, mas estrategicamente. O que eu diria? O que não diria? Onde eu faria uma pausa? Onde deixaria o silêncio fazer o trabalho? Escolhi o cenário deliberadamente.
Um jantar em família. Terreno neutro. Testemunhas próximas o suficiente para importar, mas não o suficiente para transformar em teatro. Eu não queria espetáculo. Eu queria clareza. Quando a noite chegou, Lúcia estava radiante. Ela sempre estava quando se sentia no controle. Ela falou sobre o futuro, sobre estabilidade, sobre o quão orgulhosa estava da nossa menina. No meio da sobremesa, ela tocou no assunto. Estivemos pensando, disse ela olhando para meu pai. Talvez seja a hora de formalizar algumas coisas. Pousei minha colher. Que coisas? Perguntei. Ela sorriu. Apenas salvaguardas, caso algo aconteça. A quem? Perguntei. Ela hesitou por apenas um momento. A todos nós. Assenti lentamente. Já protegi minhas contas. O sorriso dela vacilou. Ah, sim, eu disse. E falei com meu banco e com a assistência jurídica. A mesa ficou quieta. O rosto do meu pai ficou sem cor. Os olhos de Lúcia se aguçaram. Por que você faria isso? Perguntou ela, o tom leve mais tenso. Porque alguém tentou acessar minhas finanças sem minha autorização. Eu disse uniformemente. Ela riu suavemente. Isso soa dramático. Está documentado. Respondi. Silêncio. Eu te avisei. Continuei virando-me para meu pai. Estabeleci um limite. Foi cruzado. Ele olhou para o prato. Não estou acusando ninguém esta noite, eu disse. Estou informando vocês. Haverá uma reunião em breve, com profissionais. Discutiremos o que acontece a seguir. Lúcia recostou-se na cadeira, sua compostura rachando apenas o suficiente para revelar o cálculo por baixo. Você está nos ameaçando. Não, eu disse. Estou dando clareza a vocês. O resto do jantar passou em um borrão. Conversas recomeçadas forçadas e estranhas. Pessoas evitavam meus olhos. Quando os convidados finalmente começaram a sair, Lúcia os abraçou com força, o sorriso nunca vacilando. Para quem assistia, parecia uma noite de sucesso. Depois que o último carro partiu, Lúcia se virou para mim. Você me humilhou, sibilou ela. Eu disse a verdade, respondi. Você fez isso de propósito. Sim. Meu pai ficou entre nós, ombros caídos. Podemos nos acalmar. Eu estou calma, eu disse. Esse é o ponto. Lúcia riu afiada e frágil. Você acha que ganhou alguma coisa? Acho que você entende agora, eu disse. E isso é o suficiente para esta noite. Ela olhou para o envelope ainda na mesa. O que tem nele? Você vai ver, eu disse. Na reunião. Ela abriu a boca para discutir depois, fechou novamente. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia incerta. Naquela noite dormi melhor do que em meses, porque a coisa sobre a alavancagem é esta. Uma vez exposta, ela para de funcionar. E Lúcia sabia disso. A reunião estava marcada para as 9 da manhã de uma terça-feira. Não em casa. Não em um café. Terreno neutro. Um escritório com paredes de vidro e arte neutra. O tipo de lugar projetado para impedir que as emoções manchem os móveis. Escolhi deliberadamente. Emoções borram as bordas. Papel as afia. Meu pai chegou primeiro. Ele parecia mais velho do que uma semana antes. Os ombros curvados, a gravata apertada demais, como se a tivesse puxado daquele jeito para lembrar a si mesmo de que ainda estava no controle de alguma coisa. Ele assentiu para mim quando entrei, o gesto rígido e incerto. Lúcia chegou exatamente 3 minutos atrasada. Ela usava um blazer escuro e saltos que clicavam agudamente contra o chão a cada passo, anunciando sua presença, como se ainda acreditasse que aquele era um palco que ela podia comandar. Ela sorriu para a recepcionista, para os certificados emoldurados na parede, para todos exceto para mim. Nós nos sentamos. A mediadora se apresentou. Depois, a advogada que eu havia contratado quieta, precisa uma mulher que falava apenas quando necessário. Notei Lúcia observando as mãos dela em vez do rosto. Isso me disse algo. Vamos começar, disse a mediadora. Não falei primeiro. Lúcia falou. Isso tudo é muito dramático, disse ela levemente. Estamos aqui por causa de um mal-entendido. Minha advogada deslizou uma pasta pela mesa. Está documentado, disse ela. O sorriso de Lúcia se apertou. A mediadora pigarreou.
Talvez devêssemos começar com os fatos. Então fizemos isso. Linha do tempo. Datas. Tentativa de acesso. Consultas não autorizadas. Rascunhos de pedidos. O bilhete manuscrito. A garantia listando renda futura esperada minha. Cada item foi apresentado calmamente e metodicamente. Sem acusações, sem vozes levantadas, apenas fatos. Meu pai olhava para uma frente maxilar cerrado. Lúcia se mexia na cadeira cruzando e descruzando as pernas. Isso não prova intenção, disse ela. Pessoas planejam, famílias planejam. Com o dinheiro de outras pessoas, perguntou minha advogada. Silêncio. A mediadora se virou para mim. Que resultado você está buscando? Respirei fundo. Eu tinha ensaiado isso. Não as palavras, mas a firmeza. Primeiro, eu disse. Um reconhecimento formal de que minhas finanças são apenas minhas, sem acesso compartilhado, sem consultas, sem planejamento futuro sem meu consentimento por escrito. Lúcia abriu a boca, fechou-a. Segundo, continuei. Uma declaração assinada confirmando que quaisquer tentativas anteriores de acessar ou usar minhas contas foram não autorizadas. Meu pai estremeceu. Terceiro, eu disse, um compromisso de que meu nome, renda e ganhos futuros esperados não serão usados em quaisquer discussões financeiras, aplicações ou representações daqui para frente. Lúcia se inclinou para a frente. E se não concordarmos, encontrei os olhos dela. Então o processo de fraude avança. A sala ficou muito quieta. Meu pai finalmente falou. Você faria isso conosco. Olhei para ele. Eu já fiz isso para me proteger. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Nós só estávamos tentando facilitar as coisas. Para quem? Perguntei. Ele não respondeu. A mediadora interveio gentilmente. Existem alternativas à escalada. Acordo? Limites. É isso que estou oferecendo, eu disse. Lúcia riu suavemente. Você está gostando disso? Não, respondi. Estou terminando isso. Ela se virou para meu pai. Você vai deixar ela fazer isso? Ele hesitou. Aquela hesitação, o espaço onde ele deveria ter me defendido anos atrás, foi toda a confirmação de que eu precisava. Minha advogada colocou outro documento na mesa. Isso descreve os termos, disse ela. Se assinado, nenhuma ação adicional será tomada. Lúcia examinou a página rapidamente. O rosto dela mudou enquanto lia. Isso nos limita, disse ela asperamente. Isso me protege, respondi. E quanto à família? Exigiu ela. Família não requer acesso às minhas contas, eu disse. Ela olhou para meu pai novamente. Diga alguma coisa. Ele engoliu em seco. Lúcia, talvez devêssemos apenas assinar. A cabeça dela girou em direção a ele. Depois de tudo o que fiz por você. A mediadora levantou a mão. Vamos manter isso produtivo. Lúcia recostou-se, sua compostura rachando. Você está escolhendo ela em vez de mim. Meu pai olhou para a mesa. Estou escolhendo impedir que isso piore. Ela riu fina e amarga. Você sempre faz isso. Você recua. Eu os observei desapegada, como se estivesse observando um padrão finalmente visível de fora. Não estou pedindo para escolher lados, eu disse. Estou traçando uma linha. A mediadora deslizou a caneta pela mesa. Lúcia não a pegou. Meu pai pegou. Espere, disse ela. Se assinarmos isso, o que acontece? O assunto termina aqui, respondeu minha advogada. Desde que não haja mais violações. Os dedos de Lúcia se curvaram na palma da mão. E se não assinarmos? Então a documentação é encaminhada, eu disse. Hoje. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim pela primeira vez sem cálculo. Você se acha tão disciplinada, disse ela baixinho. Tão controlada. Eu sou, respondi. É por isso que isso funciona. Ela se virou maxilar tenso. Meu pai assinou primeiro. O som da caneta no papel foi mais alto do que eu esperava. Lúcia olhou para o documento por um longo momento, depois arrancou a caneta e assinou com um traço afiado e raivoso. A mediadora recolheu os papéis. Obrigada, disse ela. Vamos finalizar isso. Enquanto nos levantávamos, meu pai demorou. Podemos conversar? Perguntou ele baixinho. Balancei a cabeça. Hoje não.
Lúcia passou por nós sem dizer uma palavra, seus saltos ecoando pelo corredor, cada passo pesado com algo como derrota. Lá fora, o ar estava fresco e claro. Respirei fundo e senti algo se soltar dentro de mim. Não alívio exatamente, mas conclusão. Eu não tinha vencido. Eu tinha concluído. E às vezes isso era melhor. O silêncio depois foi desconhecido. Não o tipo estranho que seguia discussões, ou a quietude frágil que se instalava em uma sala quando alguém se recusava a pedir desculpas. Isso era diferente. Era limpo, desocupado, como um espaço que finalmente foi esvaziado de móveis que você nunca escolheu em primeiro lugar. Voltei para a base 2 dias depois. A viagem foi longa, estendendo-se por rodovias planas e neblina matinal. Mantive o rádio desligado. Eu queria ouvir meus próprios pensamentos, testar como soavam agora que eu não estava constantemente me defendendo dentro da minha cabeça. Eles estavam mais quietos. Meu pai enviou uma mensagem naquela semana. Apenas algumas palavras. Espero que você esteja bem. Não respondi. Não porque estivesse com raiva. Raiva exigiria energia que eu não queria mais dar, mas porque a mensagem estava incompleta. Esperança sem responsabilidade era apenas outra forma de evasão. Passei anos preenchendo lacunas para ele. Eu tinha terminado de fazer isso. Lúcia não entrou em contato. Descobri mais tarde, através de um parente que ainda achava que atualizações eram úteis, que ela estava dizendo às pessoas que eu tinha me tornado fria, que o exército tinha me mudado, que eu tinha transformado o dinheiro em algo feio. Deixei ela ter essa história. Pessoas como Lúcia precisavam de narrativas. Elas precisavam ser injustiçadas, incompreendidas, diminuídas por forças além de seu controle. Eu não precisava corrigi-la. Qualquer um que importasse já tinha visto o suficiente. O que mais me surpreendeu foi o quão pouco eu sentia falta da casa. Eu esperava luto, nostalgia, uma sensação de perda pelo lugar onde cresci. Mas quando pensei sobre isso, a casa da qual eu sentia falta não existia há muito tempo. Não desde que minha mãe morreu. Tudo depois disso tinha sido uma versão editada por outra pessoa. No meu primeiro fim de semana livre de volta, dirigi até o cemitério. Estava quieto, a grama aparada às lápides, capturando a luz da tarde. Não levei nada comigo. Sem flores, sem palavras preparadas. Eu não precisava delas. Fiquei na frente do túmulo da minha mãe e contei a verdade. Eu cuidei disso, disse eu suavemente. Não deixei que pegassem o que não era deles. Pensei na garota que eu era quando ela morreu. O quão desesperada eu estava para manter as coisas unidas. O quão disposta eu estava a desaparecer para dar espaço para o conforto de outras pessoas. Gostaria de poder dizer a ela que não tinha sido fraqueza. Apenas juventude. Apenas amor mal direcionado. Aprendi a dizer não, eu disse, e a falar sério. O vento movia-se através das árvores gentil e constante. Pela primeira vez em anos, não senti que estava esperando permissão para respirar. A vida se estabeleceu em um novo ritmo depois disso. Minhas finanças ficaram exatamente onde pertenciam. Meu nome ficou fora de tudo que não era meu. O arquivo de fraude foi fechado, marcado como resolvido. A pasta rotulada. Evidência foi para o armazenamento, intocada, mas disponível, não uma ameaça, apenas um lembrete. Meu pai tentou mais uma vez alguns meses depois. Uma mensagem de voz desta vez. Ele parecia cansado, mais velho. Eu deveria ter te protegido, disse ele. Eu não protegi. Sinto muito. Ouvi 2 vezes. Depois arquivei. Desculpas não reconstruíam confiança. Elas reconheciam o dano depois de feito. Eu não era cruel o suficiente para negar a ele a chance de refletir, mas não era obrigada a retomar um relacionamento só porque ele finalmente entendeu o custo de seu silêncio. Algumas lições chegavam tarde. Isso não as tornava minha responsabilidade. O exército me deu estrutura. Minha mãe me deu valores. E essa experiência indesejada, exaustiva necessária, me deu algo totalmente diferente. Limites, não muros, não punições, apenas linhas claras traçadas com intenção. Não fui embora com satisfação. Não houve volta da vitória, nenhum senso dramático de triunfo. O que ganhei foi mais silencioso do que isso.
Ganhei a propriedade da minha vida. Ganhei o entendimento de que respeito não exigia permissão e que ser difícil, às vezes, era apenas outra palavra para não estar disposta a ser usada. Acima de tudo, aprendi que família não era definida por acesso. Era definida por cuidado. E cuidado real nunca precisava ser extraído. Se essa história ressoou com você, se você já teve que traçar um limite onde não existia antes, adoraria ouvir de você. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo ou qual parte dessa história ficou com você. Compartilhamos histórias como esta todos os dias. Histórias sobre limites, resiliência e encontrar seu equilíbrio novamente. Se não quiser perder a próxima, inscreva-se e fique conosco. Vamos continuar trilhando esse caminho juntos.